E aí, tudo beleza? David Art aqui, mais um na mesa do chefe, mais conteúdo para você, trocando ideia com profissionais diferentes. E hoje eu vou bater um papo com Rainer Petter. Falei certo seu nome? Isso, Rainer Petter. Rainer Petter, desculpa. Rainer Petter, ilustrador, e que talvez você já tenha visto aí uma ilustração recente dele, que fez um burburinho aí, que é Quem Matou o Caixeta, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, primeiro, cara, obrigado por aceitar o convite e fala um pouco da sua história aí. Por que você virou ilustrador? Por que que você não foi fazer outra coisa? Pô, eu que agradeço aí pelo convite, cara. Pois é, não sei, eu sempre desenhei, né? Aquela coisa de ilustrador geralmente é isso. Sempre desenhei e aí Sim. uma hora ou outra eu tava trabalhando com isso. É, fiz faculdade de artes visuais, que era o que tinha aqui na cidade, aqui em Uberlândia. Tinha design gráfico também, mas artes visuais eu acho que estava mais a ver com o que eu estava querendo ali. Também design gráfico não tinha na época na Federal. E aí eu pensei, fiz artes visuais, não tinha nada a ver no final das contas com o que eu queria de fato ali, mas acabei gostando do curso, terminei e no decorrer do curso ali eu comecei a procurar e pesquisar possibilidades de trabalho ali, né, com desenho, que é o que eu queria fazer. Na época, isso foi em 2006, quando eu entrei na faculdade, tinha um fórum, na época tinha muito fórum, assim, né, e tinha um de ilustração muito legal que chamava Central de Quadrinhos. E aí foi lá que eu comecei a interagir com a galera e entender como funciona essa coisa de é, a- trabalhar à distância, de certa forma, desenhando e tal, né? E aí foi que eu comecei, por lá mesmo, né, tinha um fórum lá, e aí uma galera postava trabalho lá, e aí eu comecei a pegar lá, depois fui pesquisando em outros fóruns de fora, e peguei trabalho para jogo, coisa pequena, e desde então eu venho nisso, assim, trabalhando freelancer com ilustração. E quanto tempo você está trabalhando com isso daí, então? Que eu comecei a trabalhar foi em 2008. Não, E foi no aí você final de 2007. Final tinha de quantos anos aí nessa Eu época? tinha 19. Hum. Tinha 19. Tava ali no meio da faculdade ali. Tinha um ano e meio, 2 anos de faculdade. Mas aí é aquela história, você já desenhava desde Já pequeno. não é. Já desenhava desde pequeno, sempre tinha vontade, mas eu não fazia ideia de como que eu vou trabalhar desenhando. Não tinha ninguém na família, nem conhecido, nenhum amigo Sim. que desenhava assim, né, e trabalhava. E aí foi tudo pela internet mesmo, que estava na época ali começando essa coisa. Tinha muito já fórum, mas não tinha muita rede social, assim, então era pelos fóruns mesmo, né, que era que a Mas, galera interagia e foi por ali que eu fui pegando o trabalho, ali que eu conheci as possibilidades e que eu comecei a pegar trabalho também. então, quais eram, ou ainda quais são, né, os seus clientes? Tipo, como que você pegou as possibilidades, mas quem é que estava te contratando? No começo eu comecei a pegar trabalho com empresa de jogo pequena, assim, de fora, porque tinha outros fóruns também, tinha um que chamava Central, conceptart.org, algo assim, e a galera vai postando lá vagas de trabalho, então era tudo empresa de jogo pequena. Aí eu passei, depois de uns anos, eu comecei a trabalhar também com história em quadrinhos, fazendo colorização, a parte da Hum. cor ali, né? E aí eu fiquei um bom tempo focado nisso, trabalhando com quadrinhos, só colorindo. Aí eu trabalhei para DC, trabalhei para outras empresas menores de fora, assim também, mas eu fiquei 5 anos trabalhando colorindo quadrinhos, assim. E nesse tempo eu também desenhando e pegava um ou outro freela com jogo, assim, coisa pequena. Fiz alguns trabalhos também para um jogo de carta do Warcraft, foi legal também, mas foi tudo assim, tudo freela, assim, E, à distância mesmo. Então, de cliente, assim, conhecida, a maioria foi dos de quadrinho mesmo, né, que a galera conhece DC, cheguei a colorir um quadrinho pra Marvel, e aí eu fiquei 5 anos colorindo quadrinho, e aí depois eu pausei e pensei, não, tem que desenhar também, porque eu não é, tô dando conta. Porque era pouco hum. tempo que eu tinha para pegar trabalho de desenho, né, o quadro estava tomando muito tempo ali na parte de colorização. o, o funcionamento aí para quem nunca ouviu falar assim do quadrinho, então tem um cara que desenha e aí ele faz a arte e passa para outro cara que só vai Isso. colorir. Isso é bem um processo industrial, assim mesmo. Tem o cara que escreve o roteiro, aí tem um cara que o desenha, tipo, faz a linha, tipo um lápis ali. Aí Sim. geralmente tem outra pessoa que faz a linha mais finalizada ali com o nanquim, né, que eles falam a arte final. Aí tem o que colore e depois tem o que faz os balões e tal. Então é tudo Ah, mesmo, entendi. assim. Isso no quadrinho de super-heróis e tal, dos Estados Unidos, é Sim. bem
industrial o processo. E pode ser assim, tipo, você tá colorindo aqui do Brasil, tem um cara que tá desenhando lá nos Estados Unidos, Sim, outro na Índia. exatamente. Exatamente. É desse jeito. É desse jeito. E ainda nessa parte aí que você falou de colorir, é chato ficar colorindo só? Tipo, era uma coisa que te Ah, não, é prendia? massa, é legal, cara. Eu gosto É, muito, ainda gosto, tenho vontade de pegar mais coisas assim. O problema é porque demandava muito do tempo e eu não conseguia hum, ficar recusando trabalho, sabe? Tipo, eu começava trabalhando com editora menor, aí aparecia um trabalho melhor, pô, vou pegar, vou pegar. A hora que eu via, eu não tava conseguindo desenhar de fato, tava só colorindo. Eu gostava, mas se for uma coisa ou outra, eu escolhi desenhar, sabe? Fazer sim, ilustração e tal. Mas eu tenho vontade ainda de trabalhar. De vez em quando eu ainda procuro uns trabalhos assim de colorir só, sem ser a parte do desenho. Mas deu certo, porque foi bem na hora que eu pensei, não tá dando tempo de desenhar. Aí eu dei uma pausa e comecei a trabalhar só com jogo, ilustração para jogo. Coincidiu bem nesse momento eu comecei a trabalhar para uma empresa que era à distância, mas era por contrato, assim, meio que fixo. Fiquei um sim. ano trabalhando para eles. Então foi de boa. Aí nesse mesmo tempo eu comecei a dar aula também online e aí eu consegui equilibrar bem o meu tempo e continuar desenhando. Mas essa parte da ilustração do quadrinho e pro game, tem muita diferença? Não, É coisa totalmente distinta o jeito de trabalhar? é bem diferente. É bem É, diferente. Não só o resultado final ali, né? Com o quadrinho tem ali geralmente fica uma linha de contorno, né? Uma cor mais chapada, assim, né? sim, Não tanto volume. E com o jogo já é outra coisa, é mais pintura mesmo, com mais volume, mais iluminação. Geralmente não tem linha de contorno, por exemplo. O processo é bem diferente também. Tipo, antes eu, por exemplo, com quadrinho eu fazia só a cor, tinha essa divisão de tarefas por processos, assim, né? Uma pessoa faz a linha, outra a cor, outro faz o texto. Com jogo, não, a divisão é bem diferente. Né? Uma pessoa, sei lá, trabalha fazendo o concept ali, o conceito do sim, personagem, outro faz de cenário. Então é um processo bem diferente. Assim, na época que eu fazia as duas coisas, era meio confuso até às vezes, sabe? Porque não é hum. tão parecido assim, não. Mas assim, nessa parte do game aí, então se você ainda não ia pra modelagem, pra 3D, você não vai pra essa Não, parte. não, só Você fica 2D na. na parte de Entendi. desenho e pintura. Aí, tipo, 3D eu já teria que focar os estudos em outra coisa, né? Às vezes trabalhar com animação também eu não faço, que já seria outra coisa. Aí já não tenho vontade, sempre tive vontade para aprender 3D, aprender com Sim. animação, mas não dá tempo, né? Não, já é fera já nisso daí, pra quem vai lá? Deixa o povo lá com o trabalho dele lá. E hoje em dia, quais são os seus clientes? Hoje em dia você trabalha desenhando. Uhum. Hoje em dia eu trabalho muito com. Ultimamente eu estou fazendo muito trabalho para empresa de jogo de card game. Jogo de Sim, carta impressa, que aí é uma ilustração que eu faço ali, ela não vai ser trabalhada ao 3D depois, não vai ter animação nem nada, só aquela ilustração mesmo final. O que eu mais estou fazendo é isso mesmo, ilustração para card game. Estou fazendo, às vezes eu faço para revista, tipo revista Mundo Estranho, super interessante. De vez em quando eu show. faço. E outras coisas aleatórias que vão aparecendo. Às vezes preciso de um personagem específico para um jogo, ou sei lá, às vezes fazer a textura de um cenário de algum jogo, mas só 2D mesmo, assim. Entendi. Geralmente é por aí. De trabalho, assim, para outros clientes. Aí tem os trabalhos pessoais mesmo que eu faço para mim, esses quadrinhos e tal, que aí já é outra coisa. Né? Show. E também você tem. Então hoje sua renda vem disso daí e também do curso que você tem. Sim, e dos cursos. Bem quando eu parei de trabalhar com quadrinho, que tinha já ali, de certa forma, uma grana fixa, né? Hum. E pensei, e agora, o que eu faço, né? Ô, ainda em quadrinho, Ah, você chegou a pintar algum desenho do Luke Rossi? Ah, não, cara, não? dele não. É. Dele não. Ouvi uma palestra dele, o cara é fera, hein? Tem uma Não, baita eu conheço o história. trabalho dele, muito bom, Muito. muito bom. Dele eu não cheguei a pintar, porque Hum, eu comecei trabalhando com as editoras menores, né? Foi quando eu sim. comecei a trabalhar para DC, que eu tava colorindo um quadrinho do Smallville, que era tipo uma continuação de um seriado que teve lá do Superman mais Sim. novo e tal. E aí foi bem quando eu tava nessa época de, pô, o que é que eu faço? Continuo com isso ou vou desenhar?
E aí foi quando eu parei, quando tava, eu tava dando certo. Aí acabou que eu não colori, tipo, não trabalhei tanto com a galera mais famosa, assim, tipo ele. Show. Mas tem tempo ainda. Então, basicamente é isso. Freela e curso. Você nunca Isso, trabalhou fixo, cara, assim? não, eu fiz a carteira de trabalho, nunca usei. Tem isso daí, tipo, pro pessoal que ilustra? Tem trampo fixo? Tem, não, tem sim, tem sim. É porque aqui, por exemplo, eu moro em Uberlândia, aqui não tem muita coisa, assim, mas mesmo aqui, que é a cidade menor, não é capital, ainda tem a galera que trabalha com publicidade, às vezes tem empresa de publicidade mais focada em ilustração, né, na parte de ilustração, tem empresa que trabalha, aqui tem uma empresa que tem, acho que uns 6 ilustradores que trabalham fazendo ilustração para curso de empresa, né, curso à distância, assim, né, mas em cidade maior, São Paulo, por exemplo, tem muita empresa de jogo, tem muita empresa de animação, né? Aí Hum. tem muitas possibilidades, né? Fora do Brasil também tem muita coisa, principalmente de jogo. Mas eu gosto, cara, dessa vida de freela, assim, de trabalho à distância, né? É meio. Às vezes você fica assustado, né? Pô, ao mesmo tempo que você comemora que terminou o trabalho, você fica desesperado que É, terminou o trabalho. é E verdade. agora? Já tomou algum calote? Cara, no começo sim. Antes de eu saber o que eu fazia, sem contrato nem nada, né? Não foi bem calote, né? Porque eu fiz o trabalho, foi até quando eu tava começando a Hum. trabalhar com quadrinho, colorindo. Aí tinha um fórum lá que procurava colorista e tal. Eu entrei lá, fiz o negócio, mandei, e o cara sumiu. Só que Aí, eu ó. não mandei as páginas prontas para impressão, mandei tipo, miniatura, assim, né? O cara não pagou, tipo, ele não usou, né? Mas eu fiz, não recebi. E nessa questão aí de contrato que você falou, como que você disponibiliza o direito de uso de imagem aí da sua arte? Tipo, quando você faz um freela, a pessoa tem direito a um tempo determinado, é inteiro, depende? Ah, cara, quando tem como, eu faço isso. Tipo, tem um tempo determinado. É o contrato padrão que eu uso, assim, né? Mas a maioria, o que acontece é, tipo, no Brasil, pelo menos as empresas que eu trabalhei, mais de revista, às vezes livro didático também, a galera já chega com um contrato de cessão definitiva dos direitos ali. Então Entendi. você já aceita sabendo, ó, você está dando tudo ali para eles. Aí no valor que eles pagam já tem lá, ó, isso aqui é pelo trabalho, isso aqui pela cessão definitiva. Aí quando precisa, infelizmente a gente acaba aceitando, mas tem esse problema. Mas ao mesmo tempo, tipo, quando eu posso, né, quando eu tenho essa possibilidade, eu coloco lá, né, de esse lance de direito por tanto tempo e tal. Mas eu percebo que para as empresas de fora, cara, a gente não tem nem o que questionar, não sei por quê. Hum, Os contratos nem falam, você está fazendo é deles. entendi. Não sei qual que é as empresas de jogo que eu trabalhei, o contrato, tipo assim, tá lá, é sessão direito definitivo e a galera nem questiona. Não sei, eu acho que assim, aqui no Brasil a gente está mais avançado nesse sentido, pelo menos os trabalhos que eu peguei, tem esse questionamento, pelo menos, né? Você vai ceder ou não, como que funciona. Os trabalhos que eu peguei para fora, mesmo empresa maior, você fez, tá feito. É E deles. já era, vendeu a alma. Pois é. E você já foi plagiado, cara? Cara, não, Não. não, eu acho que Já, não. ou já pegaram a sua arte? Calote que você falou que o cara não chegou a Apagar. entregar tudo, É. Mas, ou, sei lá, alguém pegou sua imagem na internet e fez alguma coisa? Cara, não, ainda bem que não. Eu vivo Não? vendo isso com a galera, com os outros ilustradores. Sei lá, em loja de roupa famosa aqui, Isso. ilustrando o trabalho da galera sem pagar, né? Não, comigo não. Ainda até agora não. No máximo, sei lá, compartilha e não marca quem que fez, sabe? Mas isso tá de boa. Mas assim, se fizer isso daí, você fica de boa, você não acha. O que acontece, Hum, quando eu vejo, eu vou lá e comento, né? sim. Às vezes que isso aconteceu, a pessoa foi lá e colocou os créditos lá. Mas não era nada de, pô, a pessoa tá ganhando uma grana em cima daquilo, né? Não tá vendendo, sei lá. Igual tem, tipo, empresa de roupa, né? E, sei lá, tem uma galera que vende pôster também dos outros. Sim. Comigo até agora não apareceu, não, mas acontece muito. E aí eu tava vendo eu acho que foi
nessa semana que eu recebi notificação sua que você ia ter uma live e tal. Aí, eu acho que foi uma live sobre pintura a óleo, foi alguma coisa assim. Não, era de pintura, é um estudo de pintura digital, Ah, mas como referência uma pintura a óleo. sim. E aí que eu te pergunto, qual que é o seu métier, assim, qual que é o seu estilo, não estilo, assim, a principal arte é quadrinho, é game, essa parte de pintura, ou você quer dar uma viajada assim, e não se prender a nada? Cara, não sei, hein? É uma boa pergunta. É. Acho que eu fico pensando nisso todo dia. Porque eu gosto disso de ir mudando, sabe? Tipo, trabalhava só com quadrinho, aí pensei, não, eu quero fazer outra coisa, focar só no jogo. E aí, enquanto eu tava trabalhando só com o jogo, eu pensei, não, eu quero fazer alguma coisa minha. Aí eu comecei a fazer história em quadrinhos. Mas eu gosto de variar bastante nesse sentido, assim, tipo, quadrinho eu faço por diversão mesmo, assim, não é um ganha-pão de fato ali, né? Mas, e aí acaba que com trabalho mesmo, eu gosto de trabalho com jogo, que é um tipo de ilustração ali, geralmente com um detalhamento, uma iluminação mais realista, mas gosto muito de fazer ilustração para revista, por exemplo, que eu faço ali uma coisa mais simples, com linha de contorno, sabe, uma cor mais Sim, chapada, assim. Então, em relação ao estilo, eu gosto muito de mudar. Eu gosto muito de mudar. Eu não consigo ver, assim, falar, eu faço desenho desse estilo, a pintura seguindo um estilo específico, mas eu gosto muito porque eu gosto muito de mudar, eu acho que a verdade é essa, de variar a técnica. Uma coisa que eu não exploro tanto é pintura e desenho tradicional mesmo, sabe, no papel, ali na tela, geralmente caderno só para tipo, estudo mesmo, assim, sim. sketchbook e tal, mas trabalho mesmo para valer, acaba que é tudo no computador mesmo, por conta de tempo ali, né? Não dá muito tempo. Então, em cima disso que você falou, que você não começa no papel, você já vai direto pro computador, como que é o seu processo criativo? Tipo, eu chego para você e falo, ó, faz um chefinho aí pro meu blog, faz uma história em quadrinhos, como que começa tudo isso daí? Então, geralmente, o cliente ele já passa a ideia, assim, legal você falou, de fazer o personagem, e passa também as imagens de referência. Como no meu portfólio eu tenho, tipo, tenho um desenho mais simples, um desenho mais complexo, o cliente ele já passa, já chega em mim e me fala, não, eu quero um desenho nesse estilo aqui, já meio que linka um que eu fiz, assim, sabe? E aí o primeiro passo é fazer pesquisa. Às vezes eu passo o dia todo quase só pesquisando, coletando imagens de referência e tal. E aí faço uns esboços, tipo, bem rapidinho, assim, sei lá, faço uns 5 esboços rápidos do personagem. E aí, depois que eu faço esses esboços, eu faço às vezes, sei lá, pensar no exemplo que você deu do personagem, no caso do website, eu faço o esboço da pose dele ali, depois faço um esboço de cor, faço, sei lá, várias corzinhas. Isso tudo com a imagem pequena, para ficar Sim. mais rápido o processo ali. Coloco várias, sei lá, faço uma cor na roupa do personagem, mudo a cor do fundo, mudo a cor do personagem para ver o que funciona. Aí eu escolho ali, tipo, a pose que funcionou melhor, a cor que funcionou melhor, e faço um pouquinho mais detalhado. Geralmente eu faço assim, eu começo com a imagem pequena, sei lá, um esboço pequenininho e vou ampliando, sabe? Porque aí, à medida que eu vou ampliando a imagem, ou a imagem ou só o zoom na tela mesmo. Sim. Aí eu vou colocando mais detalhes. Aí às vezes, dependendo da pose, eu tiro foto numa pose parecida, às vezes dependendo do tipo da iluminação, eu pego uma luz e boto, sei lá, um retrato, eu boto uma luz no ângulo mais ou menos que eu quero para passar a mensagem assim. Eu uso muito fotografia minha mesmo, geralmente, Sim. nos estudos, assim, facilita bastante. E a partir daí vai É, saindo tudo. eu vou detalhando até finalizar e mandar, assim. Mas eu faço assim, eu começo com a imagem pequena e vou ampliando, e à medida que eu vou ampliando, eu vou colocando mais detalhes, assim. E só finalizando essa parte aí, mas assim, você envia uma prévia pro cliente Ah, antes? sim, sim. Eu, por exemplo, Ah, fiz vários esboços, sei lá, sim. 3, mando os 3 pro cliente. Aí ele fala, esse aqui funcionou melhor. Aí eu pego ele e faço um esboço de cor. Aí eu faço lá 3 cores diferentes, mando pro cliente. Aí eles falam, esse aqui Mas sempre nesse número 3 aí, ou você, 3 você é o mínimo. limita? 3 é o mínimo. Tá. Quando dá, eu mando mais assim para o cliente. Mas geralmente eu mando para o cliente e falo, ó, tem esses aqui, mas eu acho que esse aqui ficou melhor, sabe? Só para não ter
Entendi. confusão ali na comunicação para chegar lá no final, o cliente falar, muda o braço. É, isso daí. Você já teve a chance de mudar lá. Vamos fazer agora outro trabalho. Não vem dar uma de doido, não. Eu acho importante. No começo, eu vejo muita galera fazendo isso, com ilustração, sabe? Sei lá, o cliente pediu um negócio, vai, faz e manda. Aí depois que tá pronto, pô, tem que mudar o negócio, tem que fazer tudo de novo. Por isso que é bom ir E mostrando. validando cada passo, né? Porque você tem que ir adequando lá o que ele quer antes de ter que refazer tudo de novo, né? Cada passo ali. É mais ou menos esse o processo. Então, esse processo que eu falei de ir fazendo por etapas, eu vou sempre mostrando para o cliente para ver se é aquilo ali mesmo. Show. E se você notou alguma diferença aí, é porque a gente teve que trocar o microfone aí do René, mas tá tudo certo, tudo bom. E agora falando aí sobre o Cacheta. Quem foi que matou o Cacheta, cara? Boa pergunta. Cara, foi interessante o processo assim, de fazer esse quadrinho, porque eu já tinha feito um quadrinho antes, foi em 2015, e financiei ele pelo Catarse também, chamava O Despertar de Zé Fogueira, e era a primeira parte de um outro quadrinho que eu vou continuar, tipo, vou lançar no final do ano. O Cacheta, a ideia era de eu não ficar parado mesmo enquanto eu estou fazendo esse outro, sabe? Então eu fui postando, e todo dia no Facebook eu ia postando uma imagem, né? Como se fosse uma página ali. E só para, desculpa interromper, mas tá no, vou deixar o link aqui, mas tá no Facebook, se digitar aí Quem Matou o Cacheta, você vai encontrar, que é uma série, né, um quadrinho que o Rainer criou, inclusive tem as caixinhas ali, ó. Então, as caixinhas dá para você ter uma noção mais ou menos do que é. E aí que estourou na web aí. Então, continua aí, cara, fala aí do seu filho. Não, beleza. Então eu comecei como tipo um exercício de narrativa mesmo, sabe? Eu tava fazendo uma historinha e eu ia fazendo enquanto a galera ia comentando, pô, o que aconteceu? E aí eu ia meio que seguindo a curiosidade da galera para ir conduzindo a história, assim. E aí acabou que chegou num ponto que eu não tava tendo muito tempo para fazer, aí eu parei de ficar postando sempre, e aí depois eu já postei ela completa, assim. Mas é interessante que a ideia no começo era meio que criar essa ideia, né? A sinopse assim, do quadrinho tem o Cacheta, que é o personagem principal, que é um youtuber polêmico, assim, né? E aí já começa a história, já logo na capa, falando que ele morreu, né, de uma forma misteriosa. Aí o quadrinho começa como se fosse um documentário, assim, né? Eu queria experimentar, tipo, formas diferentes de contar a história. Eu pensei, pô, como um documentário pode ser uma ideia interessante, né? Um documentário em quadrinhos, assim. Um documentário falando sobre como que ele era, falando que ele morreu, e aí entrevistando os familiares, os amigos, gente conhecida, perguntando por que será que ele morreu, quem foi que matou ele, né? Porque já passa desde o começo essa ideia de que ele foi assassinado, né? E aí chegou no ponto que eu fui percebendo que a opinião da galera que estava comentando no Facebook, às vezes estava mais interessante para mim, para a história, do que o que eu estava fazendo de fato ali, sabe? Que Aí eu massa. pensei, pô, vou mudar isso aqui. Aí chegou no ponto em que o documentário que eu estava contando ali, eu coloquei outros personagens assistindo esse documentário, né? E aí meio que deu uma mudada, assim, no Sim. ponto de vista da história. Isso é muito legal do quadrinho. E aí foi uma forma que eu fui meio que inserindo o que eu tava recebendo da galera comentando ali, que tinha gente de um lado e de outro, né? Assim, falando bem ou mal do personagem. Eu fui meio que... De certa forma, acaba que eu fiquei mais de um lado, mas a ideia era justamente fazer a galera meio que se questionar, assim, Sim. tanto de um lado quanto de outro, assim, a favor ou contra a morte do, tipo, matar o cara, né? Então, o cara que tava comentando lá, tava participando, enquanto você tava postando, ele participou da criação de alguma forma. Sim, participou. Exatamente. Teve até um comentário lá de um cara que falou: poxa, eu virei tal personagem na história, Sim. né? Porque eu peguei bem o que ele disse ali, meio que fui inserindo. Porque eu percebi que a ideia que eu estava debatendo ali, né, sobre matar uma pessoa que tem uma ideia diferente da sua, né, tinha muito mais possibilidades de questionamento ali do que o que eu estava pensando de fato, né? À medida que eu fui vendo o comentário da galera, né? E aí eu passei a meio que querer questionar o que a galera estava comentando mesmo, para
para levantar um pouco Sim. ali, bagunçar A a mente. ideia da narrativa ali. E aí eu achei muito interessante. No final funcionou muito bem, porque você tá lendo o quadrinho, de repente, de certa forma, você passa a ser o personagem ali da história, né? A ideia é meio que essa, assim, de você tá questionando a atitude dos outros personagens, você passar a questionar a sua, assim, em certo momento. E gostei, cara, eu gostei desse processo, assim, de ir fazendo aos poucos e colocando e usando o feedback da galera que tá lendo na própria história, porque é uma coisa, tipo, sem internet eu acho difícil, né, ter isso, assim. Sim. Usar essa coisa da interatividade ali na própria narrativa, ali, na própria construção da história. E esse quadrinho tá com uma vaquinha aí online, né, para ter a versão impressa. Vou deixar o link aqui, depois você vai poder falar mais sobre isso. Mas se você quiser a versão impressa, já saiba que tem como se ajudar. E talvez quando sair esse vídeo, talvez já tenha até acabado, viu? Né? Se Deus quiser. Se tiver acabado, tem como comprar ele. É. Já impresso. E o personagem, o Cacheta, você se inspirou em alguém específico? Tipo, algum cara ou não? Cara, não. É Foi engraçado geral? que teve muita gente que foi comentando, isso depois que eu já tinha terminado a história, né? Foi comentando, isso é tal youtuber, né? É tal pessoa. Aí eu pensei, quem que é essa pessoa? Eu fui atrás e falei, caramba, realmente faz sentido, assim. Mas enquanto eu tava fazendo, não, sabe? Não tinha nenhum, porque eu não conhecia até então nenhum youtuber assim que era tão polêmico quanto o que eu tava pensando ali, né? Eu sabia que, tipo, faz muito sentido, a galera bota a sua opinião e tem uns debates assim, né? Mas não teve nenhum específico assim, sabe? Mas acaba que depois que eu terminei, a galera foi comentando, eu fui vendo que tinha gente realmente assim, bem parecido. Parecido, tem. E sobre o personagem ainda, não vou tentar não dar spoiler, vai ter. Às vezes tem pessoas que não estão vendo aqui. Mas ele tem uma parte lá, tal, que ele regressa e aí acontece essa morte. Você acha que antes de acontecer essa morte, ou acha, ou assim, você pensou assim, o personagem ele tinha mudado a opinião dele através da reflexão, ou não, ele morreu acreditando naquilo mesmo que ele estava pregando antes? Cara, boa pergunta, porque nesse momento específico, né, que o personagem ele meio que dá uma sumida e depois volta, né, passa essa ideia, tipo, é um momento que a pessoa teve para pensar sobre, né, e aí fica esse questionamento. Ele pensou sobre a forma com que ele estava conduzindo a vida dele ali, digamos assim, né, e o que mudou, né? Ele mudou alguma coisa ou não? E eu deixo meio que em aberto justamente para não ditar regra nesse sentido. Que é uma coisa que me incomoda quando eu leio de novo a história, porque eu não gosto muito de, tipo lá, entrar em discussão na internet, sabe? Discussão e, você tem que ser assim, assado. E acaba que o quadrinho, de certa forma, ela ficou meio didática, sabe? Assim, assim é melhor do que assim. E é uma coisa que eu não queria. Mas acabou que foi indo assim. Então, nesses momentos, tipo esse momento em que ele tem um tempo para pensar sobre e volta, eu deixo tipo em aberto justamente para ter esse questionamento de quem tá lendo, sabe? Tipo, para não ficar muito, tem que ser assim. Você tem que mudar o jeito de você pensar e tem que ser do outro jeito, sabe? Então, para falar a verdade, eu não sei se eu cheguei a pensar, ele mudou ou ele não mudou de fato. Porque o que eu estava pensando mais era justamente em deixar esse questionamento no ar para a pessoa que está lendo pensar sobre, E eu, sabe? eu, eu tava lendo os comentários, tem gente que até questiona se o Cacheta morreu. Pois é. E se fala, será que ele morreu mesmo? Ou será que. Aí teve umas pessoas que falam, não, morreu porque o braço tá aqui no chão, que não sei O o braço quê. tá ali na imagem da capa e tal. Cara, É, foi bem interessante. Os comentários, assim, dessa última vez agora que eu postei dele já todo finalizado, daria outra história até, assim, porque como ele teve muito mais alcance agora, porque assim, eu finalizei o quadrinho de fato no ano passado, no final do ano passado. Final não, acho que foi em agosto que eu postei ele pronto. hum, Só que eu postei só no meu perfil pessoal mesmo e teve assim, acho que uns 500 compartilhamentos, assim, pro meu perfil pessoal foi bastante, assim, foi bom. sim. Agora que eu postei de novo com o intuito de fazer essa versão impressa, que aí eu postei criei uma página e tal,
aí teve muito mais alcance. Não sei, até o momento acho que teve 12.500 compartilhamentos. Então, muita gente viu que não tinha visto antes e teve muito mais questionamento do que antes, assim, daria outra história, assim. E a galera questiona tudo mesmo. Eu adoro, é muita coisa, eu não consegui ler tudo ainda. Mas é muito bom ir lendo o comentário da galera, assim, porque coisa que às vezes eu nem tinha pensado. Nossa, caramba, realmente faz sentido, assim. E teve hater, teve alguns carinhas com ódio, porque o Cacheta, ele tem um pensamento, assim, machista, né, extremo. Rolou algum papo, assim, de feminismo, que não sei o quê, de exagero? Cara, teve pouco, É. teve sim, mas teve menos, assim. Teve, sei lá, a galera falando, eu sou tipo cacheta mesmo, que se for e tal. Sim, E aí, mas o que aconteceu é engraçado, porque essa galera que, de certa forma, ali não gostou, não concorda, né, com o viés ali, com a opinião que acabou passando o quadrinho, a galera foi mais pacífica do que sim. os outros, né? Porque o cara falou, pô, não, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar, tá de boa. E aí a galera chegou metendo o pau, assim, falando mal do cara, sei lá o quê. Então, deu para ver que tem muita discussão sobre isso, assim. Então, mesmo a galera que foi hater, teve muito mais hater, eu acho, em cima deles, sabe? Querendo defender o quadrinho, assim. Então, acaba que... Aí, nesse ponto, eu não sei até que ponto, né? Até quando que, no quadrinho, por eu não estar... por eu ter deixado essa mensagem meio que em aberto, assim, não tá ditando tanto regra, eu não sei até que ponto que isso é interessante, porque acaba que eu incito, de certa forma, ali o questionamento e a galera, às vezes, leva esse questionamento como, tipo, discussão mesmo. E Sim. aí, às vezes, o fato de não estar muito claro ali a mensagem, a galera vai pro lado oposto, né? Tipo, eu mataria o Cacheta mesmo e tem que matar. Aí não é bem o que eu queria, mas tem muito tipo de interpretação ali, né? A sua mensagem, então, que você queria passar é questionar, é pensar, É, tipo, se vai respeitar a opinião da pessoa, mesmo se não concordando, será que vale a pena chegar até um certo ponto de você agredir, de matar alguém por diferenças em opiniões? uhum. Seria isso? É mais nesse sentido, assim, Sim, eu acho. Porque não querendo ditar uma regra ali, não querendo passar uma mensagem, acaba que de todo jeito a gente passa. Então, a mensagem que eu queria passar era justamente mais nesse sentido, de você se questionar. Mais você questionar as suas atitudes do que as atitudes dos outros. Era sim. mais por aí, né? Tanto que tem esse momento em que eu coloco meio que o leitor como personagem ali, né? Tipo, a câmera em primeira pessoa, assim. Essa quebra aí, eu não sei como no cinema eles falam, ou no teatro da Quarta parede, quarta né? parede e É, tal, por aí. é sensacional, cara, no final, porque você tá vendo ali, porra, nós homens, assim, nós dificilmente não fez pelo menos uma coisa ali, né? Sim, com certeza, cara, com certeza. Então a ideia mais é essa, assim, tipo, a ideia é mais de você questionar as suas atitudes, não a dos outros, mas o que E, acontece nos comentários é outra coisa, geralmente, né? e você tem ou teve alguma coisa de cacheta já aí na sua vida? Claro, cara, a gente é criado, assim, né? Eu, É, pelo menos, né? A gente é criado nisso, né? Nesse meio, assim, de machista, principalmente, né? Porque no quadrinho, principalmente no começo, eu não abordo tanto só o machismo, né? São sim. preconceitos e coisas mais amplas, mas chega num ponto da história ali que fica mais focado, assim, no machismo. Mas então a ideia é justamente essa, né? A gente é criado nisso, mas isso não é desculpa para a gente ser assim. Então, Sim, sim, tem que concordo. estar se questionando ali. A ideia era justamente essa, né? Fazer a galera se questionar a sua própria atitude. Mas é difícil, né? Se colocar ali como o vilão da história, né? Então a maioria da galera que eu percebo que lê e comenta entende, mas espera aí, a outra pessoa ali que comentou aquilo que tá errado. Mas foi Não, legal porque teve muito comentário desse tipo assim também, de poxa, eu faço assim, eu faço alguma coisa nesse sentido. Teve até um comentário interessante de uma menina que comentou que ela leu o quadrinho junto com o namorado dela, e aí ele meio que percebeu ali que ele
ele era muito parecido com o personagem, e eles meio que rolou toda uma discussão sobre ali, não discussão de briga, mas discussão no bom Sim. sentido, assim. Então, tem muita gente que entendeu da forma que eu queria, mas como eu deixei em aberto mesmo, eu não queria ditar muito ali uma regra, aí tem opinião de todo tipo, e era meio que a ideia mesmo, tipo, a galera se questionar. Bom, se você não viu, depois você veja aí o quadrinho, eu vou deixar o link. Tem certas partes que é um soquinho aí no estômago, principalmente para nós homens, porque como ele falou, tem uma parte que chega um pouquinho mais fala um pouquinho mais sobre o machismo, né? E eu acho que até o cara que o menos machista do mundo ainda é machista, porque a gente vive numa sociedade, assim, é um trabalho de evolução e de aprendizado da nossa parte, enfim, do mundo como um Sim, todo, né, cara? é. E para finalizar essa parte aí do quadrinho, o final, cara, aquele final lá, que tem gente que falou assim, pô, é o cacheta que você quis passar com aquele final? O final. É engraçado, porque o final foi o que teve mais opinião diferente, assim, Hum, sabe? Porque teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e além disso, teve gente que concordou e tem gente que não concordou, porque a imagem final, a última cena, ela é bem diferente, né, do que vem. sim. Tem um impacto, assim. E aí, esse impacto tem gente que interpretou de várias formas. Assim, de falar a verdade, eu já li tantos comentários e tanta coisa que eu concordei diferente da ideia que eu estava pensando, que já está tudo aqui. Eu já nem sei te falar ao certo assim a ideia que eu queria, tipo, eu queria passar essa mensagem com esse impacto final. Mas eu acho que no final das contas era realmente criar esse questionamento, né? Tipo, por quê? O que aconteceu com esse personagem? Que esse personagem é o mesmo personagem lá do começo? O que está acontecendo? Como ele se tornou aquilo, né? Mostra o É, processo ali da sociedade, dos sim, amigos. sim. Como ele se tornou aquilo? Isso é bom ou ruim? Né? A galera chega a questionar isso que aconteceu com ele. Foi bom ou ruim? Porque visualmente não parece estar tão bom assim, né? Então teve muito questionamento nesse sentido. E a ideia era realmente deixar o questionamento, sabe? Porque o final, eu pensei e repensei ele várias vezes, porque sempre eu pensava uma coisa, depois de tanto levantar o questionamento no decorrer da história, no final eu estava ditando um caminho. É isso aqui que é o certo, isso aqui que é o errado. Isso aqui que é o certo, isso aqui que é o errado. Então eu não estava foi a parte mais difícil, eu não estava querendo ditar uma regra. Eu queria realmente deixar passar a mensagem, né? Ter ali tem um livro muito bom sobre roteiro, é roteiro de cinema, chama Story. Eu não lembro o nome do cara que escreveu. Mas ele fala muito disso. O final é interessante você dar pro leitor ou para quem está assistindo o filme ali o que ele quer, mas não da forma que ele espera. É algo meio que nesse sentido. Então eu queria manter o questionamento ali, mas eu não queria entregar tudo ali, tipo, falar isso é o certo, isso é o errado, e também não de uma forma que vinha aparecendo acontecer ali, de uma forma esperada, assim. Cara, eu não sei. É. Então acho que o final é realmente É. para deixar a galera pensando. Não, o final é foda, pronto. É foda. A ilustração é ótima, é impactante, quebra o que a gente estava acostumado, assim, lendo, né? Tipo, vem Aham. aquela. Você fala, cacete, que é isso? Então, o final é foda, é ótimo. Pô, massa. Cara, muito obrigado pela entrevista. Gostei muito. Espero que o seu projeto vá para impressão, que venda, enfim, que dê tudo Valeu. certo aí com ele. Antes, eu gostaria que você passasse alguma dica ou algumas dicas para quem quer iniciar nessa carreira de ilustração, de quadrinhos, e Uhum. está assistindo agora e está falando, pô, eu quero fazer um cacheta aqui também no meu Uhum. perfil. Pô, massa, de ilustração, Hum, eu acho que assim, é desenhar muito, né? Geralmente todo dia ali, eu sempre que der, e há muito tempo. Se você tiver a oportunidade de fazer um curso ou faculdade, alguma coisa, vai acelerar o processo ali. Tem muita gente que aprende didático, mas se você fizer um curso, acelera o processo. Agora, em relação ao quadrinho, de fato, tipo,
tipo esse do Cacheta. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, assim, tipo, a campanha do financiamento para a versão impressa tipo, a grana vai ser para imprimir o quadrinho. Sim. Não tem um lucro ali, a não ser que, sei lá, que eu venda muito mais do que eu quero, que eu espero, assim. Mas a ideia é, tipo, imprimir. Então, quem trabalha com quadrinho, geralmente no Brasil, assim, a maioria da galera faz porque gosta e tem um objetivo, assim, tipo, de lucro mínimo, de você manter o que está fazendo. A maioria dos quadrinistas, assim, que eu conheço, trabalham com ilustração ou com alguma outra coisa, assim, tem um trabalho à parte, assim, né? Então é difícil, cara, é difícil você conseguir organizar o tempo. Passou uma moto aqui e saiu. Não, não tem problema não. Então é difícil você conseguir organizar o tempo para isso, sabe? Porque não é o que vai fazer você pagar os boletos ali todo mês, sabe? Então isso faz ficar mais difícil ainda. Você tem que se esforçar ainda mais, organizar o tempo, ir atrás de estudar a parte do desenho, estudar a parte do roteiro, a parte de narrativa de quadrinhos específico ali, né? Que tem a imagem, que tem os textos e tal. E fazer, cara, porque eu vejo muita gente, eu mesmo, ficar muito tempo querendo fazer quadrinho, querendo fazer história, escrever, mas ficava só querendo, nunca separava um tempo para isso. Assim. Então, é começar e ir melhorando. Porque eu tenho muito disso, assim, com quadrinho. Às vezes a pessoa já desenha, mas às vezes não escreve o roteiro, ou às vezes já escreve, mas quer melhorar o desenho e vai ficar eternamente esperando melhorar esse loop, né? Para começar. É. Não, cara, você começa e vai ficando melhor com o tempo. Então o negócio é... E para lidar com as críticas? Para lidar com as críticas não tem jeito, né? Como eu já desenho há muito tempo, então sempre estou acostumado a lidar com as críticas, assim, principalmente críticas negativas, porque é daí que a gente melhora, né? Tipo, tá ruim isso aqui, melhora isso. Desde que eu comecei a desenhar, desde na faculdade, então nem se fala, né? Então já estou meio que acostumado a lidar com as críticas, assim. E é difícil, às vezes, você separar as críticas tipo, boas das críticas ruins, assim. Quando é uma crítica que a pessoa fala, isso aí é ruim, pronto. Você não tem o que fazer, tá bom, você achou ruim, mas por quê? Mas geralmente tem muita gente que leva a sério mesmo e fala, tá ruim, eu não gostei por conta disso e daquilo. Então é saber ouvir as críticas e aquelas críticas é só de hater mesmo, só de, não gostei, começa de novo, sei lá o quê. Aí não tem o que fazer, né? Deixa o cara lá pra ser feliz no Facebook, né? Deixa pra lá. Muito obrigado, cara. E dá os seus links aí, passa os seus contatos, quem quer conhecer o seu trabalho, o espaço é seu, faz seu jabá aí. Pô, valeu, que eu agradeço aí pela entrevista, cara, muito, muito legal, adorei. Então vamos lá, tem esse, para começar, né, o Cacheta, tá? Dependendo da época que a galera tá assistindo o vídeo, tá lá no Catarse, que é o site lá de financiamento coletivo, né? Quem Matou o Cacheta é o nome. Caso você esteja assistindo e já tenha terminado, provavelmente botando Quem Matou o Cacheta aí no Google, você vai achar o link para comprar ele impresso, né? Caso, espero eu. Sim, vai estar. Tá quase, tá 90% lá já. Caso esteja lá, então é só procurar lá, tem ele para comprar. Tem meu trabalho de ilustração, você pode acompanhar pelo Facebook ou pelo Instagram, é Rainer Petter. Tem no Facebook, tem no Instagram. Tem meu trabalho como professor, então tem as aulas atualmente tem 3 cursos online, de pintura digital, colorização de quadrinhos e de ilustração digital. Tem os 3 cursos lá online também. E é isso, cara. É isso. Só procurar aí no Facebook e Instagram. Geralmente é Facebook e Instagram que eu tô lá. E no YouTube, né? Tem um canal no YouTube também que tá linkado ali, né? Com os cursos online, mas tem muitas vezes que eu faço live, faço alguns vídeos sobre a profissão de ilustrador, enfim, de todo esse meio aí. Tem lá também no YouTube. Beleza, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Valeu. Então, todos os links do Rainer estarão na descrição do vídeo, no post, no blog, para você seguir, acompanhar, para você ler o Cacheta e ajudar a esse projeto a ser impresso, mas já tá, dependendo se eu acho que já vai estar impresso, então você ajuda comprando, tá? Porque é muito bom. E é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seu amigo, você tá vendo no Face, compartilha no YouTube também, tá? Curte da mesma maneira. No YouTube, no canal do Chief of Design, se inscreve,
aqui no canal. Se você já for inscrito, deixa o sininho, marca o sininho aí, porque o YouTube vai notificar você quando tiver novos vídeos. E claro que tem um blog Shift of Design para você acompanhar, tem conteúdo lá. E é isso, Galuxo. Estuda aí. Um forte abraço e até a próxima. Fui!